Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à websérie Torre de Controle da BRK Tecnologia. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Aquiles Rodrigues, hoje sou Head de Torre de Controle para a NSTech e tá comigo aqui nos estúdios o senhor Newton Colazan Amaral. Newton ele vai se apresentar um pouco melhor, mas Newton é gerente de projetos para a NSTech e tá conosco também o senhor Glauco Parini, que é especialista em Torre de Controle para a BRK Tecnologia. Hoje eu pretendo colocá-los, senhores, em uma saia justa. Tá? Nós vamos falar sobre processos. A Torre de Controle, quem acompanhou a primeira websérie já sabe que ela é sustentada por 3 pilares: tecnologia, processos e pessoas. E nesse episódio a gente vai falar sobre o pilar de processos. E aí trouxemos aqui aquelas perguntas que são mais recorrentes, que chegam pra gente no dia a dia. E eu quero trazer aqui pelo menos umas 4 perguntas dessas, um tanto quanto capciosas, para que os nossos especialistas possam responder. Newton, sejam bem-vindos. Glauco, seja bem-vindo e fique muito à vontade aqui, senhores. Show. Obrigado, Aquiles, aí pelo convite, também pelo time da BRK NSTech. Bom, hoje eu estou como gerente de projetos aqui na NSTech, mas já tenho mais de 10 anos aí na parte de projetos, específico em logística, tá bom? E tenho certeza que vai ser um bate-papo aí muito bom hoje. Muito bom. Aquiles, novamente aí, prazer, viu, em estar aí presente com vocês, poder falar um pouco sobre algo tão recorrente no nosso dia a dia aí, que é Torre de Controle. Vai ser um prazer aí responder essas perguntas aí para o público. Sejam bem-vindos, senhores. Recadinhos do coração para você que está assistindo a gente aqui. Não deixa de seguir a página, seguir aqui a BRK. Se você está vendo esse episódio no YouTube, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com a galera que é de logística aí, que quer entender um pouco mais sobre Torre de Controle, porque esse conteúdo vai agregar muito. Todo esse material aqui, ele será também transcrito e a gente vai disponibilizar o material em PDF na descrição desse vídeo. Então, terminou aqui de assistir? Vai lá, baixa o PDF que vai estar completinho para você lá. Primeira pergunta, vamos lá, vamos pro que interessa. Vamos pro confronto. Pro jogo, né? Pro conflito. Conflito é bom, confronto é ruim, tá? Primeira pergunta para vocês aqui, eu quero começar com você, Newton. Trazendo essa pergunta, e depois, Glauco, eu quero que você complemente a fala do Newton, tá? A pergunta é possível implementar uma torre de controle se minha operação ainda não possui os processos bem definidos? Bom, de forma bem pragmática aqui, sim. Eu entendo que sim, porém não é o ideal, né? Eu acho que... eu gosto bastante aqui de fazer algumas analogias, e aqui eu vou me permitir fazer uma rápida, mas é igual construir uma casa. Eu imagino que alguém que já passou por esse processo, ou já eventualmente já teve contato com alguém que construiu alguma casa em algum momento, sabe que tem muitos empecilhos, dificuldades ao longo da trajetória. Então, mas porém você tem um processo muito bem delimitado inicial, né? Então você sabe que tem que começar pela fundação, depois subir as paredes, enfim, fazer todo o processo. O que eu tenho observado nas empresas é que, de fato, aquelas empresas que têm maior nível de maturidade dos seus processos, o processo de implantação tem sido mais soft. Isso não quer dizer que inviabilize o projeto, tá? Mas normalmente é algo que tem observado no mercado. Boa provocação. Antes do Glauco responder, eu gosto de uma analogia, até para pavimentar a tua resposta aí, e quem sabe você pega esse embalo aí. Eu gosto de uma analogia que diz que a tecnologia é fundamental. A gente vive na área da informação, sem a tecnologia você não tem uma torre de controle. Porém, a tecnologia é uma camisa que veste processo. Se você põe uma tecnologia, mas essa tecnologia vai suportar o quê? Então, claro, já disse aqui que a torre de controle tem que estar fundamentada em 3 processos. Glaucão, o que você acha aí, partindo da provocação aí, da resposta do Newton? É possível implementar uma torre de controle ainda sem os processos muito bem estruturados? Aquiles, eu vou reforçar, né, a resposta do Newton. Não é recomendável, né? É possível, porém não é recomendado. No dia a dia hoje, né, ao longo da operação, quando a gente vê a operação hoje de monitoramento, de torre de controle, a gente percebe que muitas dificuldades que a gente encontra no dia a dia está muito relacionado a processos não definidos, né? Então, como o Newton bem comentou, né, esses 3 pilares eles são extremamente importantes, né? Pessoas, tecnologias e os processos que a gente está delimitando aqui agora. Não impede uma torre de controle ser tocada ali no dia a dia, né? Mas o ideal é que os processos sejam bem definidos dentro da operação, dentro da área corporativa também, dessa torre de controle que a gente está fazendo ali o monitoramento. Então, assim, não é recomendável, né? Não é recomendável, mas ao longo do processo você pode ir fomentando isso para que esse processo seja melhorado. Muito bom.
Gostaria de fazer uma contribuição aqui também. À vontade, Mr. Newton. E eu acho que é algo que eu tenho já passado por muitos projetos aí, por mais de 20 projetos, né, especificamente em Control Tower, e algo que me chama a atenção quando a gente olha a parte de processo é que normalmente os gestores e os times, fica aqui como uma dica, acho que é um insight bastante importante aqui. Boa. Eles tentam acelerar o processo inicial do projeto, que é a fase ali que a gente vai fazer o entendimento do as-is, para depois desenhar o to-be. Eu acho que nesse momento onde o pessoal acha que tem um ganho em acelerar e não define muito bem os processos, desenha muito bem os processos, mapeia quais são os pontos ali de integrações, tipo de coisa, isso reflete muito no impacto de atraso no projeto. Tá? Então, eu acho que esse seria um insight muito importante que eu gostaria de levar. Eu acho que tomar muito cuidado e a gente ter um bom desenho dos fluxos de processos no início do projeto é fundamental para garantir também um bom desenho da solução como um todo, igual você falou. Não adianta a gente também só querer olhar para a tecnologia, né? Às vezes a gente chega a um cliente, quero subir essa solução de qualquer forma. Preciso subir isso aqui mês que vem. Tá, mas vamos lá. Isso aqui está aderente ao seu processo? A gente precisa, acho que, tomar um cuidado nesse sentido também. Boa. As respostas foram a contento. Acredito que você tenha gostado aí. Escreve aqui no comentário se foi só somebody love ou se realmente os caras responderam o que vocês esperavam que eles respondessem. Mas aí as respostas dos senhores nos levam a uma nova pergunta, né? Já que o processo é fundamental e não é aconselhável que se estabeleça, se implemente uma torre de controle sem esses processos bem definidos, a segunda pergunta eu vou direcionar para o senhor Glauco. Quais então são os principais processos? E aí pode ser numa perspectiva de melhoria contínua, uma vez que você põe uma torre de controle ou já tem um embrião de torre de controle lá e precisa ser melhorado. Quais são os principais processos que deve se adotar em uma torre de controle ou num projeto de implementação de uma torre de controle para que haja um aprimoramento ou um ganho maior na operação? Beleza. Aquiles, ainda puxando esse gancho, né, falando especificamente de processos, existem vários mapeamentos muito importantes de ser feito antecipadamente dentro de uma torre de controle para o sucesso do negócio. Né? E aí a gente pode citar alguns exemplos, como o gerenciamento de rotina, né? Um GROT, uma árvore de decisão muito bem definida com os principais gargalos operacionais da operação também. Fazer esse mapeamento prévio é extremamente importante para o sucesso do negócio. Não só isso também, mas ter um nível de escalonamento, ou seja, um escalation muito bem definido com todos os stakeholders que você vai estar em operação ali. E isso também são ferramentas que garantem o sucesso desse processo. Né? E além, né? Indo além desse pilar, né? Falando também de KPIs, né? Com quais KPIs, quais métricas hoje a gente vai medir, o que é importante, né? A nível operacional ali eu entender quais são esses KPIs mapeados, isso é extremamente importante também. Quais são, né, os meus gargalos que vão ser ali, vamos dizer assim, quais serão os gargalos que eu vou delimitar dentro da minha operação, quais são as métricas que eu vou utilizar, tudo isso é extremamente importante, olhando também não só processos, mas também um futuro ali de melhoria contínua, que vai ser um pilar extremamente importante, olhando também esse processo. Eu ouvi a tua resposta, mas também não está estruturado ainda. Aqueles aqui, não está bem estruturado. Eu vou voltar para você. Eu vou levar para o Newton a pergunta, e aí eu volto para você, para que você nos dê um checklist. Já que a gente está falando de processo aqui, o que é fundamental primeiro? Aí o Newton também estrutura nessa dinâmica. O Newton é diretor de projetos aqui, a cabeça mais sistematizada. Eu espero que você traga o passo a passo. Quem está ouvindo aqui sobre processos, imagine que está montando uma torre de controle ou quer montar uma torre de controle. Qual que é o checklist? Qual que é o passo a passo? Quais os processos ele precisa adotar para montar uma torre de controle? E numa lista de importância ou do caminho correto de um roadmap, o que é que ele deve se preocupar primeiro, Newton? Boa provocação, Aquiles. Cara, assim, a gente tem discutido muito, né? E eu vou trazer um ponto aqui um pouco agora, tentando dar um zoom maior, assim. É o que eu enxergo muito no mercado e qual o propósito dessa torre? Eu acho que essa é uma provocação muito, muito importante de ser feita antes de olhar os processos, né? Muitas empresas, muitos projetos que eu passei, a pessoa, de fato, ela não sabe ali, as pessoas que estão envolvidas, qual que é o propósito daquilo que a empresa está buscando com aquele projeto. Acho que essa é uma das primeiras perguntas que tem que ser feita e tem que estar claro isso para todos. O que a gente se busca com a implementação daquele projeto. Por que é importante essa pergunta? Porque ela vai nortear todos os demais steps que vêm a seguir, né? Olhando a parte, como o Glauco já comentou aqui, a parte de estruturação
de KPIs, de escalonamento, de processo, visibilidade. E aí é uma coisa que eu noto, e aí é comum pra gente, a gente observou já muito, aquelas fake towers, né? Que são as torres que a gente visita, que tem os BIs espelhados, tem visibilidade de certa forma. Tem cara de torre, mas não funciona como torre. Perfeito, exato. E aí você faz duas perguntas ali, a pessoa já não sabe avançar. O discurso. Exato. Então, e por que isso acontece na minha visão? Porque não foi definido muito bem o propósito inicialmente. Esse propósito, a nível, aí vamos falar nível mais estratégico, ele tem que ser cascateado para o nível tático operacional. Fala um pouquinho mais desse propósito, para ficar claro. Quais são os propósitos, por exemplo, que uma torre de controle tem? Bom, tem torres especificamente questão de redução de custos. Boa. Né? Eu quero uma torre para reduzir custo. Eu preciso reduzir meu real tonelada. O meu processo vai caminhar em outro viés. Boa. Perfeito, porque a torre, na verdade, ela é um mecanismo, né? É uma ferramenta. E aí você pode direcionar para qual que é o foco da sua empresa naquele momento. Né? Boa provocação. Eu acho que... Então, esse é um bom ponto. E aí, tentando aprofundar um pouquinho mais nesse detalhe que o Glauco trouxe também dos processos, a gente não partir de fato já para a tecnologia. Então, assim, eu tenho que definir quais são os principais gatilhos que vão sustentar a minha busca pelo aquele propósito. Então, se o meu propósito é uma redução de real tonelada, por exemplo, beleza, eu preciso fazer um bom mapeamento do processo para entender quais são as principais alavancas que vão nos levar a reduzir a tonelada. E a partir disso, eu faço um cascateamento de GROT, quais são meus outputs, quais são o que a gente chama de... você sabe muito bem que são os níveis de mensuramento, que são os KPIs, na verdade, que a gente vai gerenciar. Perfeito. Hora, dia, mês e ano, né? Em busca do resultado. Legal. E acho que é bacana, o Newton ter citado o propósito da torre de controle é fundamental, porque realmente a torre de controle precisa ter uma proposta bem definida. Exato. Tem torre de controle que quem implementa quer só reduzir custo. Tem torre de controle que quem implementa só quer melhorar a visibilidade para o cliente, uma torre de custom, onde eu vou dar um portal, um painel para o meu cliente saber aonde está a carga dele, acompanhar o ETA, o lead time, enfim. Tem torre de controle que visa security, eu quero que minha carga não seja roubada. Tem torre de controle que é só para safety, eu não quero causar acidente de via, não quero proteger pessoas, enfim. Então, definir o processo, o projeto, o propósito da torre de controle também norteia um tanto quanto os processos. E aí eu quero voltar para o Glaucão para dar a oportunidade para o Glauco falar. Quais são esses processos importantes, Glauco? Pensou aí? Faz sentido essa provocação? Queria só também fazer um comentário. O Newton fala muito bem sobre propósito de torre de controle. E a gente que está muito inserido nesse mercado e a gente está em contato com vários torres de controle, vários segmentos olhando torre de controle, isso é algo que tem muitas falhas dentro do processo. Por quê? Várias vezes, em vários momentos, a gente tem que revisitar qual é o escopo desse projeto, qual que é o escopo e a finalidade dessa torre de controle e dar um passo atrás. Porque muitas vezes essa torre de controle ela não está alinhada com o seu propósito de existir. Né? E é muito comum a gente verificar isso. O cliente não tem também muito definido qual que é o propósito de ser, de acontecer, e a gente tem que revisitar esse cliente para a gente estruturar melhor, entender os KPIs e qual que é a dor daquele cliente e o que ele quer atacar primeiro. Então, assim, é muito importante, né? O Newton comentou, né? Qual que é o propósito de ser dessa torre de controle? Essa captura é muito importante dentro do processo. E um processo que, teoricamente, deveria ser na parte inicial. Falando sobre as ferramentas, né? As ferramentas que a gente utiliza hoje, né? Como não só como melhoria contínua, né? Mas o Newton falou bem, mas até contribuindo, né? A gente faz todo esse mapeamento, então tem um mapeamento dos principais stakeholders que a gente vai ter em contato durante a torre de controle. Quais serão as métricas, os KPIs que a gente vai atacar, ou seja, o que a gente vai medir, como que a gente mensura se essa torre está sendo eficiente para esse cliente ou não. Isso é extremamente importante. Fazer um gerenciamento de rotina muito bem feito, né? Um GROT, como o Newton comentou também, fazer todo esse mapeamento de como vai ser a atuação da torre de controle. Fazer um escalonamento em alinhamento também com os stakeholders lá na ponta, então ter todo esse nível de escalonamento, isso também muito bem delimitado com eles para que todo mundo esteja na mesma página. Isso é extremamente importante, faz parte do processo também.
esses níveis de escalonamento, você ter um checklist muito bem feito com relação Tá. aos contatos que você ter e os níveis de escaladas que você vai ter na operação, para ficar bem claro aqui, né? Para todo desvio operacional que uma torre de controle tem, ela tem processo, né? O Aquiles falou bem, né? Tecnologia que veste, né, uma camisa de processos. É justamente isso. A tecnologia, ela vai te dar a visibilidade com relação a como está a saúde da operação, mas quem toca esse bumbo de verdade lá são processos, né? Então são pessoas que tocam processos baseado no que a tecnologia está demonstrando. Boa. Muito bom, senhores. Processos é importante. Antes da gente partir para a última pergunta aqui, eu quero colocar vocês aqui. Eu quero colocar uma última pergunta para vocês, mas antes disso é importante sinalizar o que o processo representa numa torre de controle, né? Há uma discussão. O que é mais importante dos 3 pilares? Sempre houve essa discussão. Por onde a gente passa? Tecnologia é mais importante que o processo é mais importante ou pessoas é mais importante? E aí, para ser bem político e polido, a gente sempre aponta que tem 33% de peso para cada pilar. Mas no dia a dia, quando a gente vem implementar uma torre de controle, ou quando uma torre de controle não performa como deveria performar, sofre um rollback porque não está entregando, não foi aceita pela operação, a gente vê que a tecnologia é fundamental, a gente vê, porém, a gente percebe que os processos são mandatórios. Saber organizar bem papéis e responsabilidades, encontrar o benchmark lá dentro de casa. Eu vou para minha operação. O que o time colocou aqui, colocou um roadmap de projetos. Vocês citaram muito bem ferramentas como Escalation List, GROT, árvore de decisão. Newton citou a importância de fazer bem um ESIS, de desenhar bem um to-be, de construir, de ter uma pavimentação muito bem feita para um projeto de torre de controle. Mas a gente está falando de logística. E a gente fazer gestão logística é fazer gestão de tempos e movimentos. Tempos e movimentos buscando eficiência. O que eu quero, no fim das contas, é melhorar meu nível de serviço e que esse nível de serviço esteja dentro do custo de servir. E os gargalos do ponto de vista de logística a gente conhece. O cara entra para carregar, estoura o tempo de carga, estoura o tempo de descarga. O veículo deveria se apresentar, não se apresenta, dá no show. O cara vai entregar, tem uma parada não programada, tem um desvio de rota, é uma roteirização mal feita, é uma entrega no last mile que vai acontecer e não é encontrado o cliente, ou o cara tem uma roteirização com 20, 30, no caso do e-commerce, entregas, e não tem a baixa daquele canhoto, o cliente não tem. Enfim, essa visibilidade da cadeia de suprimentos, a tecnologia vai suportar do ponto de vista de georreferenciamento, mas a gente já compreendeu que ter bem definidas as regras de negócio, os processos, os papéis e responsabilidades é fundamental. Nesse sentido, senhores, eu vou caminhar para a última pergunta aqui, e aí eu queria que vocês entregassem o máximo do ouro, do detalhe, para que quem está colocando lá uma torre de controle, desejando colocar uma torre de controle, saiba o que fazer, como fazer e quando fazer. A pergunta diz o seguinte, sobre boas práticas, tá bom? Eu vou começar pelo senhor Newton Colazan Amaral. Quais são as melhores práticas? Quais são as boas práticas para promover a melhoria contínua em uma torre de controle logístico? Bom, olhando nesse viés aqui, eu acho que como primeiro ponto assim, eu traria o treinamento e capacitação das pessoas. Você comentou um ponto importante aí que qual o peso de cada um dos pilares, né? É bacana você citar gente porque processo, gente, pessoas, treinamento faz parte dos processos. Perfeito. Bom. E pessoas capacitadas, pessoas engajadas, pessoas comprometidas e que têm clareza daquilo que se espera delas, entregam mais resultado, né? Então, eu acho que um bom ciclo de melhoria contínua, treinamento, capacitação dentro das torres é um excelente começo, caminho para percorrer também. Boa, bem legal. Glaucão, tem alguma coisa diferente de gente? Sobre pessoas, mais do mesmo do que o Newton falou. Hoje, capacitação dos colaboradores é extremamente importante, ainda mais que a gente tem dentro do organograma hoje de uma torre de controle uma complexidade bem interessante, né? Então tem desde o nível operacional, onde são as pessoas que de fato tocam ali o bumbo, fazem a operação rolar, que são as pessoas que vão estar tratando ali os desvios operacionais em tempo real, né? E isso é muito importante que isso seja muito bem aderente, porque a gente nunca quer olhar o retrovisor, mas ter uma base histórica para a gente ter um planejamento de melhoria contínua é extremamente importante. Então, se na base ali, que é o monitoramento, são as tratativas dos ofensores, não for bem feita,
todo o meu planejamento de melhoria contínua, de discussão com os stakeholders das melhores práticas, também ela não faria sentido. Então, como o Newton comentou, né? Ter uma equipe bem capacitada no que ela deve executar no dia a dia. Então, ter uma equipe muito bem treinada nas ferramentas de processo que ela vão utilizar dentro ali da torre de controle é extremamente importante para que meu passo subsequente, que seja a melhoria contínua, faça sentido para minha operação também, né? Para meu nível estratégico. Então, sim, contribuindo com o que o Newton falou, assim, faz todo sentido, olhando pessoas que é quem tocam de fato a operação ali, por mais que a gente tenha todo um arcabouço ali tecnológico que vai suportar, são as pessoas que fazem o negócio acontecer de fato. Eu queria só trazer mais algumas contribuições aí. Por favor, senhor. Umas dicas eu acho que são relevantes, tá? Não, a gente não vai deixar, não. A gente vai encerrar aqui já. Acho que não faz sentido. Não, brincadeira. Então, pode. Mas, olhando para esse aspecto de melhoria contínua, eu acho que um ponto importante, e a gente trabalha isso muito forte dentro dos nossos projetos, é a questão da implantação de uma cadeira de melhoria contínua, que é um profissional capacitado, que tem as ferramentas, tem o conhecimento para desenvolver isso dentro da estrutura da Control Tower. Eu acho que também, falando em Lean Six Sigma, trazendo aspectos em PDCA, questões nesses aspectos, né? Então, DMAIC. Então, assim, é fundamental e a gente sempre estimula isso dentro dos nossos clientes também, para que a gente saiba qual que é a relevância disso e rodando esse processo internamente, ele vai trazendo contribuições ali. E um segundo viés também, olhando a melhoria contínua, que eu acho que é uma coisa que o mercado tem olhado com mais clareza hoje em dia, eu percebo isso, é a questão do benchmark. Eu acho que o benchmark externo também é uma excelente oportunidade de melhoria contínua, de continuar crescendo e evoluindo também o seu processo de Control Tower. Legal. Eu concordo, senhores. Glauco, tem mais alguma consideração, Glauco? Não vai poder fazer... Brincadeira. Vai. Ele me trouxe, trazendo esse ponto, ele me lembrou um ponto extremamente importante também, né? Toda torre de controle também é uma torre de dados, né? E esses dados, eles precisam ser confiáveis. Que a gente acessa muito cliente, essa questão da melhoria contínua, ter essa cadeira de melhoria contínua... Olhando para o processo. Isso. Hoje, ela é algo extremamente importante, né? E hoje, muitas companhias... Uma dica valiosa aí, uma dica valiosa. Uma empresas... torre de controle precisa ter uma cadeira de melhoria contínua. É isso que você está dizendo? Sim. Hoje, uma torre de controle, ela precisa que todo esse nível estratégico operacional que vai trazer uma base de dados de confiança ali para ele vá para o plano estratégico e tenha ali uma cadeira de melhoria contínua para você rodar todas as ferramentas de melhoria contínua, seja PDCA, enfim, seja todas essas ferramentas aí. Eu acho que o trabalho fundamental dessa cadeira é transformar dados em informação. Boa. E às vezes o time da Control Tower está tão mergulhado na operação do dia a dia, em fazer acontecer, entregar o resultado, que ela não tem o tempo necessário, os recursos necessários, as ferramentas necessárias para parar e fazer uma análise mais estratégica e levar isso para um nível mais tático ali e estratégico para tomar decisão. No episódio da websérie Torre de Controle, que a gente vai falar sobre tecnologia, a gente vai mergulhar um pouco mais sobre essa tendência de dados. Como é que eu transformo um bando de dados em um banco de dados informativo que de fato ajuda a liderança na tomada de decisão. Senhores, eu quero caminhar para o final aqui, agradecendo aos senhores pela participação. Eu acho que os senhores mandaram muito bem e trouxeram pontos importantes do ponto de vista de processos, de regra, de negócios. Eu vou devolver para que eles possam falar onde é que a gente encontra eles, até para você poder ir lá na rede social deles e falar assim, foi mais ou menos, se esconderam o jogo, enfim, eu já finalizo com eles. Se você tá com a gente até o final aqui, eu vou pedir uma vez mais para você seguir a BRK Tecnologia nas redes sociais, compartilhar, comentar o material. A transcrição desse episódio está aqui na descrição desse episódio. Então baixe, utilize, enfim. Foi um prazer ter vocês conosco aqui. E acompanhe as outras webséries. A gente está falando aí sobre torre de controle, tem um episódio só sobre tecnologia e um episódio também sobre pessoas. Senhor Newton e senhor Glauco, como é que eu encontro vocês nas redes sociais? Bom, vocês podem encontrar no LinkedIn, no Instagram como Newton Amaral. Newton Amaral. Normalmente eu gosto de compartilhar bastante conteúdo sobre Control Tower, mas também sobre gestão de projetos, que estão intrinsecamente vinculados também. Você percebe que o cara é alto padrão quando o cara dá o endereço do LinkedIn. O cara é profissional. Vai lá, Glaucão. Aquiles, também pelo LinkedIn, Glauco Parini, ou também pelo Instagram, eu costumo utilizar bastante GC_Pari. Vocês podem me encontrar lá também, qualquer coisa que vocês precisarem. Bem complicado de achar, né? Repete aí. GC? GC_Pari, P-A-R-I. Muito bom. No Instagram? Instagram. Pode me procurar lá para qualquer tirar dúvida, qualquer ponto que queira também.
criticar também a participação, Não, como isso você é bom, falou. isso a gente quer, né? Isso a gente vai querer. Sempre vem pro bem. Então, Bacana. me E procure lá. eu sou o Aquiles Rodrigues. Você vai me encontrar em todas as redes sociais, escrito estranhamente com CH. É Achilles Rodrigues. E eu tô em todo lugar. Até Orkut, se você achar, eu tô lá presente também. Tá bom? Senhores, uma vez mais... Vai voltar. Vai voltar, tá voltando. Uma vez mais, obrigado pela parceria dos senhores e você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço e até a próxima websérie.